Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 44, que diz: No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Bom, meus queridos, vamos continuar estudando esse verso, verso 44. Lembrando que estamos diante do discurso de Estevão, seu discurso de defesa perante o Sinédrio, um longo discurso, e que vale a pena estudarmos isso, e foi dedicado quase um capítulo todo a esse discurso, porque Estevão viria a ser o primeiro mártir cristão, primeiro a morrer pela causa do Evangelho, claro, após Jesus. E comentamos aqui sobre o tabernáculo da aliança no último áudio, sobre esse verso. E hoje eu queria comentar sobre o final desse verso, que diz que foi feito o tabernáculo de acordo com o modelo que ele tinha visto. Então Deus pediu a Moisés para construir esse tabernáculo, para edificá-lo, e Deus não deu meramente detalhes, Deus permitiu que ele visse o modelo, como se deveria ser feito exatamente. E esse modelo Moisés viu, presenciou isso e então fez de forma semelhante. Agora, um texto das Escrituras que é belíssimo, um capítulo todo, faz referência a isso, a esse episódio, a esse modelo. É o livro de Hebreus, o capítulo de número 8, que eu quero ler com vocês e comentar, porque essa é uma temática que eu venho abordando aqui, explicando para vocês, e isso vai reforçar ainda mais. Porque havia um modelo no céu e Moisés replicou isso da forma que ele podia, com a tecnologia da época, com a estrutura da época, para fazer o tabernáculo. E Hebreus 8 faz referência a isso, que eu, a partir de agora, leio para vocês. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Nós temos um sumo sacerdote tal, que ele está falando de Jesus. Havia o sumo sacerdote do judaísmo e temos um sumo sacerdote nós, o planeta inteiro. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Olha só, Jesus, ele nunca serviu lá ao templo de Jerusalém, ao tabernáculo. Não, ele serviu ao verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, o Senhor construiu. Deus foi que fez esse tabernáculo e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse algo a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Vamos voltar agora a ênfase nesse último verso. Verso 5. Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Então, os sumos sacerdotes, os sacerdotes terrenos, eles servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais, não as coisas celestiais mesmas. E ele explica como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: Olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, Moisés viu um modelo, conforme na glória, conforme o que é celestial, ele fez algo, conforme aquele modelo. Então, o que Moisés e o povo estavam servindo não era a coisa celestial, era o modelo, era a figura, era a representação. Então, há a coisa real e há, digamos, o desenho. Você faz o desenho de uma árvore, você está fazendo uma representação, uma figura a partir da realidade. Mas a figura não é a realidade. A realidade é aquilo ao qual a figura aponta. Então, só para trazer isso para vocês. Então, havia a verdade, a realidade celestial, do qual foi feito essa figura que é o tabernáculo. Agora, o verso 6 continua. Mas agora obteve ele ministério tanto mais excelente,
quanto a ele também mediador de uma aliança superior, que está falando de Jesus. Ele obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de uma aliança superior, a qual está firmada sob promessas superiores. Que está falando de alianças, porque o primeiro tabernáculo ele fazia parte da antiga aliança, o Antigo Testamento. Já Jesus, ele é um ministro não daquela antiga aliança, do Antigo Testamento. Não, ele é ministro de uma nova aliança. E o texto nos diz, uma aliança superior que está firmada em promessas superiores. E continua, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, sem falta, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então ele já fala que aquela antiga aliança tinha problemas. Porque encontrando faltas neles, diz Deus, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Então veja que no Antigo Testamento, na antiga aliança, já se prometia uma nova. Farei uma nova aliança, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque é esta aliança que eu farei depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nas suas mentes. Em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não, olha que coisa maravilhosa. A verdade de Deus na nossa consciência. E as leis dele escritas no coração, o amor. Então veja como trata de termos muito mais profundos, consciência e amor. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Alguém pode me perguntar, como assim todos me conhecerão? Bom, todos conhecem as histórias de Jesus, né? Todos ouviram o que ele falou, todos presenciaram, entre aspas, figurativamente, o que Jesus vivenciou. Então, todos nós temos esse conhecimento a respeito de Deus, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas injustiças, de seus pecados e suas transgressões não mais me lembrarei. Quando ele diz nova, olha que interessante, tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está a ponto de desaparecer. E aqui o capítulo se encerra dessa forma maravilhosa. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está a ponto de desaparecer. Então, isso é o que eu sempre tenho comentado aqui. Nós temos duas alianças nas Escrituras, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança foi feita comigo, com você? Não, nós não temos nada a ver com ela. Foi feita com o povo judeu. Você é judeu? Não? Ótimo. Então você não tem nada a ver com aquela aliança. E mais, aquela aliança foi quebrada, foi rompida. Tanto é que nem tem mais templo para se praticar essa aliança. Então foi feita uma nova aliança em Cristo Jesus para o mundo inteiro, e uma aliança que, como o texto nos diz, é superior, porque se baseia em promessas superiores, porque o culto não é feito para sombras, para figuras, para modelos, é feito segundo a realidade. Então veja, o tabernáculo era um modelo, era uma figura, era uma representação da realidade que está nos céus. Agora, a nova aliança não trabalha com figuras, com sombras. Trabalha com a realidade em si. Trabalha com o celestial, trabalha com o reino de Deus que está dentro em nós. E por isso, e aí Deus promete, desde a antiga aliança. Essa aliança aqui do Antigo Testamento foi quebrada. E eu vou trazer uma aliança muito superior, que vai trabalhar com leis não meramente escritas em tábuas, ela vai estar escrita na mente, na forma de uma consciência nova, na forma de uma mente transformada, da mente de Cristo. E isso vai estar escrito também no coração, a forma de amor. A pessoa não vai fazer por mera obrigação religiosa, ou por medo, ou por causa de alguma punição ou de alguma fiscalização religiosa, vai fazer por causa de amor, porque está escrito no coração. E todos vão conhecer a Deus, todos. Como? Na figura de Jesus, que todos conhecem as histórias, conhecem o que ele falou em boa parte.
E aí ele diz, e por isso que eu tenho enfatizado isso tantas vezes em tantos áudios, quando ele diz nova essa aliança, torna-se antiquada a primeira. A primeira, então, vamos lá, é uma revelação de Deus? É. Foi Deus que falou. É uma revelação de Deus. Só que é uma revelação antiquada. Por quê? É o que está escrito aqui, não é minha opinião, está escrito. Tornou antiquada a primeira. É antiquada por quê? Se é um Deus eterno, sempre o que ele representa é algo eterno. Porque ele teve que ministrar a um povo antiquado, que só poderia compreender coisas antiquadas. Então Deus deu a eles um, alguns valores, alguns princípios para eles conduzirem a vida deles, mas que estava longe do ideal. Mas era o que o povo tinha condição de receber. Você não ensina física quântica para uma criança no jardim da infância. Tente fazer isso. Então não é que o físico quântico não saiba física quântica, ele sabe. Só que ele ensina 2 mais 2 é 4 para a criança no jardim da infância. 2 mais 2 é 4 fica muito superficial, muito aquém do que se pode e se deve aprender numa faculdade, numa universidade. Então, Deus trouxe a faculdade, trouxe o ensino superior em termos de espiritualidade, em termos de consciência, em termos de coração à humanidade, com a nova aliança. E quando ele traz a nova, torna antiquada a anterior. E o que se torna antiquado e envelhece está a ponto de desaparecer. Por isso que desapareceu o Templo de Jerusalém, desapareceu aqueles sacrifícios, todas as práticas judaicas antigas. Então, por favor, quando as pessoas estão indo demais ouvindo pregações do Antigo Testamento ou lendo coisas do Antigo Testamento, saiba que você está lendo algo antiquado, que se envelheceu e que está a ponto de desaparecer. Então é isso que as pessoas têm que saber, porque isso não é a minha opinião, é o que está escrito. Então você tem que ir para a nova aliança da qual você faz parte, que está baseada, que é uma aliança superior, firmada em promessas superiores, que não está baseada em figuras e promessas, figuras e sombras do que é celestial. É baseado no que é celestial mesmo, celestial em si. Então, que a gente viva essa nova realidade. A gente precisa aprender o Novo Testamento. Sabendo o Novo Testamento, aí sim, bem, de forma profunda, de forma vívida, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Amor, aí você pode ir para o Antigo e aí você vai saber discernir ali o que é válido, os princípios que você pode compreender já com a ótica do Novo Testamento, entendendo com a forma profunda de Cristo. Aí é diferente. Aí você consegue compreender, consegue filtrar, consegue interpretar da forma correta, se você for para a nova aliança. Então, por favor, queridos, aprendam isso. Se vocês tiverem dúvida, leia, releia Hebreus 8 e todo o livro de Hebreus. Todo o livro de Hebreus e o de Gálatas também foram escritos unicamente para responder essa questão que até hoje perturba os cristãos. Qual é o papel do Antigo Testamento na nossa vivência? Qual que é superior, o Antigo ou Novo Testamento? Qual que é o Deus certo? Parece que são deuses diferentes. Toda essa pergunta que é uma angústia com isso, que é uma problemática que já foi resolvida há muito tempo. Leia o livro de Hebreus, foi escrito para isso, para tratar do Antigo Testamento. Leia o livro de Gálatas, que foi escrito para tratar dessa questão. E está tudo claro, nós somos entes da nova aliança, que é uma aliança superior, baseado em realidades superiores, promessas superiores e no que é celestial. O anterior eram sombras, eram figuras. Como Colossenses 2 também escreve, que vocês também podem ler, a realidade, porém, está em Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.